fazer uma análise da mixagem da música Menina, do Francis Haime, que eu mixei no disco Brasil Lua Cheia, lançado pela Biscoito Fino. Vamos começar ouvindo a introdução. Essa introdução é um período com 2 frases, cada frase formada por 2 semifrases. Cada semifrase tocada, na primeira parte, a primeira semifrase é tocada pelo piano, a segunda pela guitarra, aí fechou uma frase, e aí vem a segunda frase, que é com a instrumentação mais pesada. Tá? Então, temos esse período de 16 compassos, que é a introdução da música, com 2 frases de 8 compassos, formadas, por sua vez, por 2 semifrases de 4 compassos cada uma. Vamos ver como é que a informação está organizada nesse trecho. E primeiro eu quero apresentar o conceito de tonos para vocês. Tonos é a presença do elemento protagonista da narrativa, o elemento que vai conduzir a atenção do ouvinte. Então a gente tem vários elementos aqui que vão conduzir o tônus em momentos diferentes e tem que ser feita essa transição para que não haja uma quebra do tônus quando a gente passa de um instrumento para o outro. A introdução começa com uma percussão, né? Ela obviamente então conduz o tônus no início, porque ela está sozinha. Logo em seguida o tônus é passado para o piano e vai entrar também o chimbal da bateria fazendo a função de subdivisão, que a gente vai ver que normalmente essa é a função dos elementos agudos, né, do arranjo. Normalmente eles têm função de subdivisão, às vezes um pouco de clave também, mas nesse caso aqui ela está fazendo uma subdivisão. E repare então que a percussão, que tinha entrado como elemento condutor primeiro, quando o piano entra, ela se torna uma textura de fundo, é como se fosse uma cama, uma tela sobre a qual o piano vai passar a mensagem dele. Pequena pausa teórica. O Leonard Mayer, no seu livro Emoção e Sentido na Música, de 1956, lista as seguintes texturas que a gente encontra na organização do material sonoro. Um elemento único, várias figuras sem fundo, polifonia, uma ou mais figuras acompanhadas por um fundo, homofonia, seria esse caso de agora. A gente tem um elemento principal, uma figura, com um fundo, que não é um fundo harmônico, é um fundo de textura sonora, né? Mas é um fundo. Fundo sem figuras, superposição de motivos com pouca independência real de movimento, heterofonia. A heterofonia era uma textura comum na música medieval. Hoje em dia a gente não usa essa textura. Então tem que ver essa transição da percussão para o piano. Vamos ouvir de novo. Bom, ela começa baixo e aí ela vai se transformar. Ela começou como elemento condutor do tônus, né, protagonista, depois ela passou para uma textura de fundo e aí ela começa a fazer um crescendo. Então ela começa a se transformar num elemento de preparação para a mudança da seção da música, né? A gente vai passar para uma nova parte da música e essa percussão começa então a preparar isso com crescendo. Isso pode ser acentuado na mixagem, nesse caso foi. Então o piano começa na função de protagonista, mas logo em seguida ele vai passar esse protagonismo para a guitarra, né? E isso aí foi acentuado como uma mudança de forma quando teve a abertura para o estéreo. Então a intenção aqui é deixar clara a forma e quem é o protagonista de cada uma das partes sem quebrar o tônus, né? Sem que fique uma parte mais alta do que a outra, porque se uma ficar alta, a que entrar depois vai entrar sem presença. Então a gente está tentando aqui manter o nível de atenção do ouvinte. E reparem que o piano ele não só vai para o lado, mas ele cai um pouquinho de intensidade, para que a frase protagonista seja assumida pela guitarra sem que o piano interfira com isso, para que fique claro que ele é só um acompanhamento. Vamos ouvir de novo. Então, quando a gente abre no estéreo, a percussão começa a fazer um crescendo, que é uma preparação até a frase do baixo, que ele está fazendo junto com a bateria. Nesse tipo de situação, eu encaro que a bateria e o baixo são um uníssono nesse caso. Tá? Então, aqui, a intenção, quem está conduzindo a narrativa é o baixo. Tá? E a bateria está entrando como
um ataque para dar uma presença diferente para cada uma das notas do baixo, mas é o baixo quem está conduzindo a frase. Tá? A bateria ela serve como elemento de timbragem e de acentuação e de preparação também, porque vai entrar a próxima parte. Eu quero observar também aqui uma coisa, o piano quando ele entra, ele tem uma função harmônica e tem uma função rítmica, né? E essa função rítmica dele, ele já começa a desenhar a clave. O que é a clave? A clave é uma subdivisão, é uma estrutura rítmica que se repete e que serve de arcabouço, serve de trama para que todas as divisões rítmicas aconteçam em cima dela e favoreçam o discurso. Então, essa divisão do piano, essa clave que ele está fazendo, vai ser muito importante nas próximas partes do arranjo e vai ser fundamental para a gente entender por que foram tomadas as decisões que foram tomadas na mixagem. Então vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente passa para a segunda parte da introdução. Leveza de ave pequenina, alegre, suave essa menina, tomou conta do meu coração.